aprovados! Sejam muito bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Samuel, professor Samuca do Preveste. Sou do sexo masculino, tenho 27 anos, sou branco, possuo cabelos pretos, tenho uma estatura mediana e hoje eu estou trajando uma calça jeans com uma camisa preta. O ambiente da nossa aula é um estudo de TV interativa e eu vou usar uma tela para as anotações. Então vamos para a nossa aula para ficar preparado aí para a nossa prova. Olá, meus queridos. Então, olha só, na aula de hoje nós vamos ver os modelos atômicos, o de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. E nessa aula a gente vai conceituar o átomo, vamos ver quais foram os modelos atômicos propostos, os experimentos relacionados, a estrutura do átomo, como ele está organizado hoje, e também, principalmente, como esse tema aparece nas nossas provas do SISU-EA, beleza? Então vem comigo, olha só. O primeiro modelo atômico foi proposto por Dalton em 1803, e ele propôs, pessoal, que o átomo era uma esfera maciça e indivisível, e também indestrutível, como se eu pudesse pegar uma matéria como essa caneta, dividir ela em várias partes, até que eu chegaria a uma parte pequena, que seria essa esfera maciça, e que eu não conseguia mais dividir. Por isso que ele diz aí, ó, maciça, indivisível e indestrutível. Pessoal, só para a gente relacionar, indivisível significa átomo, tá? Então, o átomo significa essa palavra. O A vem de negação e tomo vem de dividir. Então, é algo que eu não consigo dividir, beleza? E ele disse o seguinte, cada elemento químico, ou seja, cada átomo, possuía massa e propriedade igual. Beleza? Então, ele acreditava que se eu tivesse um elemento de hidrogênio, ele seria igual em forma, em tamanho, em massa, em propriedade a outro átomo de hidrogênio. Se eu tivesse o hélio, ele seria também igual em massa, propriedade a outro átomo de hélio. Mas isso daí a gente vai ver logo mais que não é mais verdade, beleza? E o que mais que ele disse, pessoal? Que os átomos se combinavam entre si em proporção fixa para formar os compostos, beleza? O que isso quer dizer? Existe uma lei chamada lei ponderal, que é a lei das proporções definidas. E a gente sabe, por exemplo, numa receita de bolo, que se você pegar um pacote de bolo, você vai ter lá 2 ovos, 3 xícaras de trigo, leite. Se você quiser fazer 2 bolos, você vai ter que dobrar essa proporção. Você vai manter uma proporção fixa desses ingredientes. E o Dalton disse que isso também funcionava para a formação dos compostos. Beleza? Pessoal, por ser uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, esse modelo ficou conhecido como modelo bola de bilhar. Isso porque a bola de bilhar é maciça e indivisível. Então, vem comigo que a gente vai ver aqui como é que funciona esse modelo, tá bom? Então, aqui a gente tem, ó, 2 bolas de bilhar representando aí o modelo e 2 esferas maciças representando o elemento químico. Pessoal, um elemento de hidrogênio seria essa esfera maciça. O do hélio seria uma esfera maciça também, mas de tamanho diferente, um tamanho maior, e assim sucessivamente. Então, esse modelo ficou conhecido como modelo bola de bilhar. Para quem não está familiarizado, também pode chamar aí de bola de sinuca, né? Então, vamos lá, pessoal, ver a nossa segunda teoria, tá? Mas antes, a gente vai ver aqui, ó, que essa teoria não é mais válida porque o Dalton não explicava as cargas elétricas que existem no átomo. E hoje a gente sabe que tem carga elétrica no átomo. E além disso, pessoal, ele também não explicava a existência de isótopos. Lembra que ele falou que todos os átomos eram iguais em massas e propriedades? Hoje a gente sabe que existem elementos que são isótopos, para tu não esquecer. Toda vez que ver essa palavra iso, você vai ler no lugar de iso, igual. Por exemplo, isotérmico, igual temperatura. No caso aqui do isótopo, a gente tem números de prótons iguais. Então, o Dalton não explicou isso, porque ele disse que cada elemento tinha massa igual ao outro elemento do hidrogênio. E hoje a gente sabe que o isótopo é o mesmo elemento químico, mas que possui massas diferentes. Então, posso ter um hidrogênio com massa 1 e posso ter um hidrogênio com massa 2. Mas o Dalton não explicava isso. Isso só surgiu a partir das próximas teorias, assim como as cargas elétricas. E para a gente começar a explicar as cargas elétricas, quem nos trouxe essa teoria foi, então,
o modelo de Thomson. Mas antes nós vamos para a nossa questão. Gente, a nossa questão 1, ela vai falar o seguinte, olha só. A lei da conservação da massa, enunciada por Lavoisier em 1774, é uma das leis mais importantes das transformações químicas. Ela estabelece que, durante uma transformação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas do produto. Então, tudo que eu tenho antes, eu preciso ter depois. Essa teoria não pode ser explicada, pode ser explicada, na verdade, alguns anos mais tarde, pelo modelo atômico de Dalton. Entre as ideias de Dalton, a que oferece a explicação mais apropriada para a lei da conservação das massas é de que, vamos ver as alternativas. Letra A. Os átomos não são criados, destruídos ou convertidos em outros átomos durante uma transformação química. Será? Letra B. Os átomos são constituídos por 3 partículas fundamentais, prótons, nêutrons e elétrons. Letra C. Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos de caracterização. Letra D. Um elétron em um átomo pode ter somente certas quantidades específicas de energia. E letra E, toda a matéria é composta por átomo. Qual dessas pode explicar aí, pessoal, a lei de Lavoisier baseado na teoria de Dalton? Então, olha só, para a gente ver isso, a gente vai ver aqui o vídeo. Esse vídeo vai mostrar, então, que toda reação química ela vai acontecer em proporções definidas, tá bom? Então, olha só, eu tenho aqui 2 moléculas do gás hidrogênio e uma molécula do gás oxigênio. Quando eles reagem entre si para formar a molécula de água, todo mundo que está antes tem que aparecer depois. Então, você vê lá as bolinhas do hidrogênio no começo, elas estão no final. Bolinha do oxigênio no começo, elas estão no final. Isso porque, pessoal, a matéria não pode ser destruída. É isso que diz a lei das proporções fixas e essa foi um dos maiores acertos do Dalton, beleza? Então vamos voltar aqui para a nossa questão. Vamos ver as nossas alternativas e eu já vou dizer para você que a certa é a letra A. Os átomos não são criados, destruídos ou convertidos em outros átomos durante uma transformação química, Porque eu não posso destruir a matéria, Por que não pode ser a letra B, professor? Porque o Dalton não explicava a questão dos prótons, nêutrons e elétrons, e a lei de Lavoisier também não falava disso. Letra C não pode ser porque a gente já viu que todos os elementos químicos não necessariamente são idênticos. Existem isótopos, elementos iguais que possuem massas diferentes. A letra D. Um elétron em um átomo pode ter somente certa quantidade específica de energia. Pessoal, lei de Lavoisier, lei da conservação da massa, não está falando de energia. E o Dalton não explicava o elétron, E letra E, toda matéria é composta por átomo. Não é disso que a lei de Lavoisier fala também. Portanto, a nossa resposta é a letra A. Beleza? Vamos para a nossa próxima teoria. Então, o Thomson, pessoal, descobriu o elétron que o Dalton não fazia ideia que existia. E ele descobriu isso através dos experimentos com os raios catódicos. Para a gente entender como funciona esse experimento, eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo. Esse vídeo mostra, pessoal, a existência da primeira lâmpada feita pelo ser humano. Então, vem ver o vídeo comigo para a gente ver como foi esse experimento. Aí, ele pegou um tubo de vidro e retirou toda a matéria de dentro para fazer um vácuo, deixar com ausência de matéria. A partir disso, então, ele conectou 2 fios elétricos, um positivo e um negativo, e ele viu que saía uma luz que ia do E negativo em direção ao positivo. Pessoal, os elétrons estavam viajando em direção ao polo positivo e foi assim que foi feita a primeira lâmpada incandescente. Olha aí os elétrons viajando. Então, pessoal, como que o Thomson descobriu que esse feixe de luz era os elétrons? Vem ver comigo. Então, olha só, ele fez esse experimento de tubos de raios catódicos, só que no lugar lá do raio, que tem o tubo, ele veio, pessoal, e acrescentou aqui um polo positivo e um polo negativo, e verificou que aquela luz que saía do negativo sofria um desvio em direção à carga positiva. Então ele pensou, lembra que o pessoal fala, os opostos se atraem? Se a luz era desviada pelo polo positivo, só significava que essa luz tinha que ter
carga negativa. Então foi assim que o Thomson descobriu a existência do elétron, beleza? Então olha só, pessoal, a partir disso, o átomo passou a ser considerado uma esfera de carga positiva, igual à esfera que o Dalton propôs, só que agora com carga, e que nele estavam distribuídos os elétrons, tá bom? Ele chamou esse modelo, guarda esse nome, modelo do pudim de passas. Então, para a gente ver aqui, olha só, a gente tem aí um pudim de carga positiva com as partículas negativas encrustadas nele, beleza? Gente, a limitação do Thomson é que ele não explicava o núcleo atômico, explicava a carga, mas não falava como essa carga estava distribuída muito bem, beleza? A partir disso, nós tivemos o Rutherford, que fez um experimento com um átomo radioativo que emite energia. Ele colocou esse elemento dentro da caixa de chumbo e fez ele passar por uma folha de ouro, conforme a imagem que você está vendo. Então, para a gente ver esse experimento, vou chamar a animação aqui, para a gente colocar e você entender melhor. Então, olha só, pessoal, na nossa animação ele pegou aí o elemento radioativo, emitia uma luz, essa luz batia na folha de ouro e ele notou que, ao passar pela folha de ouro, algumas partículas passavam direto, outras sofriam um pequeno desvio e outras eram completamente refletidas de volta para aquela folha de detecção. E nisso, pessoal, ele descobriu e propôs o seguinte, que esse átomo, ele era um grande espaço vazio, que é onde essas partículas estavam passando aí no vídeo de vocês, né? Esse espaço vazio, pessoal, é a região onde estava o elétron, foi isso que ele propôs. Mas que aquela região em que as partículas batiam e sofriam desvio era um espaço denso, um espaço pequeno, né? Esse espaço pequeno era o núcleo do átomo. E aí ele fez uma analogia ali, né, uma comparação com o modelo planetário. Então ficou assim, ó, o modelo atômico de Rutherford, os elétrons girando ao redor do núcleo, beleza, gente? Então olha só, a limitação dele é que se o elétron está girando ao redor do núcleo, ele precisa perder energia para girar. Então ele acreditava, né, mas ele não conseguia explicar o porquê que esses elétrons não caíam no núcleo. Pessoal, agora que a gente viu todas as teorias, ou quase todas, vou chamar a Manu aqui para fazer uma pergunta. E aí, Manu, qual é a sua dúvida? Professor, se os elétrons orbitam o núcleo do átomo, por que eles não colidem com ele? Excelente pergunta, Manu. Então vamos à resposta. Gente, olha aqui essa imagem que eu trouxe para vocês. A gente tem dois modelos aí, ó. O primeiro, na primeira imagem, o elétron está recebendo energia, né? Quando ele recebe energia, ele vai para uma órbita de maior energia. E quando ele volta, ele perde essa energia. Então a gente falou que o modelo de Rutherford não explicava como o átomo conseguia não chocar, não colidir com o núcleo, né? Quem explicou isso foi o modelo atômico de Bohr, conforme na imagem. O modelo é bem parecido, a gente tem um núcleo atômico e ao redor os elétrons, certo? Só que é o seguinte, no modelo atômico de Rutherford planetário, né, se a gente esperasse que esse elétron ficasse girando de forma aleatória ao redor do núcleo, chegaria um momento que ele colidiria com esse núcleo. E o Bohr veio para explicar isso. Então o Bohr explicou o seguinte, que cada órbita onde o elétron está presente possui uma quantidade específica de energia que ele consegue suportar. Se eu forneço mais energia para esse elétron vai ganhar energia e vai precisar saltar para uma órbita de maior energia. Quando ele volta, ele emite luz. Isso explica os fogos de artifício, beleza, pessoal? Então não esquece disso que também vai cair aí na questão do nosso pré-veste, beleza? Então na aula de hoje a gente viu as teorias atômicas, os modelos principais e as características dos experimentos que os cientistas fizeram para chegar na teoria de hoje. Então não esqueça de seguir o pré-veste em todas as redes sociais e ficar de olho nas nossas aulas também no YouTube.